A gente fala agora sobre o programa do governo para carros populares, que já utilizou aí cerca de 60% do total disponível. São 300 milhões de reais em incentivos que as montadoras já repassaram, na verdade, aos consumidores. Os números são do Ministério do Desenvolvimento, né, que divulgou então aí que o valor aí já acabou sendo utilizado, 60% destes recursos já foram utilizados. Um novo balanço sobre o programa deve ser divulgado ainda hoje. O pacote foi lançado há 2 semanas, no dia 5 de junho. O governo estima uma duração de 4 meses, mas não deve durar nem um mês completo por conta da alta procura. Pelo menos é o que o Ministério indica, né? O Ministério acabou informando aí que 60% já acabou sendo então utilizado. O programa acaba assim que os 500 milhões de reais disponibilizados pelo governo forem utilizados. Na semana passada, a gente lembra, durante a reunião ministerial, o presidente Lula fez comentários sobre a possibilidade de estender esse programa. Inclusive, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, teve que ir a público depois dizer que era apenas uma brincadeira do presidente Lula com o seu vice, Geraldo Alckmin, porque o programa estava se mostrando muito bem sucedido. Oficialmente, o governo nega estender os incentivos ao setor automotivo por causa dos impactos que as desonerações podem causar ao orçamento público. Mesmo assim, técnicos da equipe econômica do governo começaram já a fazer as contas sobre a viabilidade de uma extensão para o programa. A ideia é encontrar uma saída que seja menos nociva do ponto de vista fiscal para atender os apelos do Planalto. Uma alternativa viável seria fazer um remanejamento dos recursos ali do próprio programa, usando então créditos não utilizados para a compra de caminhões e ônibus. Afinal, também não teve tanta aderência como a gente viu, né? Essa aderência ali voltada mais para os carros. Enquanto cerca de 60% do valor para os carros já foi utilizado, o montante, né, disponibilizado para os veículos pesados não chega a 20% até o momento. Mas nada ainda está decidido, pelo menos não até agora. O Ministério da Fazenda reafirma que quer abrir novos créditos para o programa, querer abrir aí mais créditos para o programa seria um sinal ruim para as contas públicas. Lembrando, né, que até a princípio a ideia veio somente para carros, depois foi redesenhado ali, né? A gente lembra que o desenho atual agora está coberto no limite pela reoneração do diesel a partir de setembro. Ou seja, para dar mais crédito à indústria, seria então necessário aumentar mais impostos, seja no combustível ou seja em outros setores. Sempre a gente fala, né, Felipe, são medidas, né, dá numa mão, tira na outra mão ali, né? O governo, o Planalto em si, quer trazer medidas que sejam mais populares, que agradem mais a população. Por outro lado, tem que pagar, a conta tem que ser equilibrada, né? Uma balança. Se dá nessa mão, tem que tirar dessa outra. Ou seja, também traz uma outra preocupação. Reonerar, já foi feita a reoneração do diesel. A gente vai ver, pode ver impacto, inclusive, disso também na economia. Ou seja, da onde tirar? O cobertor é curto, é o que a gente sempre fala. De um lado, né, a equipe mais voltada à ala do governo, o próprio presidente, com medidas que são populares, importantes. Do outro lado, a equipe técnica segurando aí, tentando puxar o freio em relação aos gastos. Pois é, Paula, claro que a equipe econômica do governo está sempre com essas possibilidades no radar, porque a partir do momento que o presidente Lula, mesmo que em tom de brincadeira, fala que pode estender os benefícios, essas isenções, desonerações e incentivos ao setor automotivo, a equipe do Ministério da Fazenda já começa a fazer conta de onde tirar, para onde colocar. A gente lembra, R$1,5 bilhão de reais destinados a incentivos para automóveis, sejam eles leves ou pesados. 500 milhões para os veículos leves. Então, existe, né, um espaço, caso não seja utilizado em caminhões e ônibus, que pode ser transferido. Então, o governo monitora, a equipe econômica monitora essa possibilidade, caso haja uma grande procura pelos carros leves, pelos veículos mais leves. Inclusive, no fim de semana, muitas concessionárias abriram as portas, teve feirão de carro novo, abrindo aos domingos, inclusive, coisa que não acontecia desde antes da pandemia. Muitas concessionárias abriram suas portas aos domingos, justamente porque teve montadora falando que houve uma procura
3 vezes maior do que vinha tendo de procura nos meses anteriores. Então, aparentemente, esse programa está sendo, sim, um sucesso, justamente para trazer essa demanda para as montadoras. Lembrando que em maio, né, Paula, não teve tanta procura assim, justamente porque muitas pessoas acabaram aguardando ansiosamente esse projeto do governo para poder ter desconto na compra do carro zero. Então, natural que haja essa demanda toda e não se sabe se ela vai ser sustentada ao longo dos próximos meses. O que se sabe é que é natural que o governo monitore essa situação, olhe, faça as contas, o Ministério da Fazenda, para uma possível extensão, mas o ministro Fernando Haddad está muito pé atrás. Inclusive, na própria reunião ministerial, quando o presidente Lula sinalizou que poderia haver extensão, ele falou, não, o limite de 500 milhões, são os 4 meses, ou o que vier primeiro, e não tem a possibilidade de estender, até porque comentávamos no bloco anterior que o governo precisa aumentar a arrecadação, tem toda a questão, inclusive, da Zona Franca de Manaus, exato, reforma tributária, arcabouço fiscal. O governo tem um cobertor curto, não tem como ficar dando incentivos e desonerações para um setor específico da sociedade. Inclusive, houve até a sinalização de que o próprio setor agro, que é o setor que está impulsionando a economia, no Produto Interno Bruto do último trimestre, a gente viu que o agro se destacou. Se tem essa possibilidade de retirar incentivos do setor agro, porque que é um setor, obviamente, que traz essa pujança para a economia brasileira, porque aumentar os incentivos e desonerações para o setor automotivo, né? Então, existe toda essa situação que está sendo monitorada e que, com o cobertor curto, vai ser difícil de estender essa desoneração ou, pelo menos, estender os incentivos para o setor automobilístico. Exato, Felipe. Pontos importantes, até porque também, né, incentivar algo agora no qual ainda a taxa de juros muito alta é um ponto também desafiador em relação ao consumo, né? Quem busca fazer ou adquirir ou trocar um veículo com uma taxa de juros mais alta, apesar desse sucesso todo que o governo diz, dessa procura, enfim, né? A gente sabe que ali, muitas vezes, as famílias fazem seus financiamentos e o atual momento em relação à taxa de juros não favorece para algumas medidas nesse sentido em relação a consumo, principalmente consumos que precisam ali de financiamentos. Como que a gente vai falar daqui a pouco em relação à Minha Casa Minha Vida, tem também aí, né, em relação à moradia, casa própria, enfim. É um momento em que você vai estimular a economia por um lado, no qual as pessoas podem acabar se endividando mais por conta aí, né, dos juros altos.